Quem é você? A voz cortou o ar como vidro quebrando. Todos os sons da festa pararam de uma vez. As crianças ficaram em silêncio. A música parou. Até os balões pareciam ter congelado no ar. O que você está fazendo com meu neto? Valdirene levantou os olhos e viu uma mulher alta, de cabelos grisalhos presos num coque apertado, toda vestida de preto com joias de ouro no pescoço. Ela avançava pelo jardim com passos furiosos, os olhos fixos em Valdirene, como se quisesse matá-la ali mesmo. Aquela era Dona Hortência Azevedo, 78 anos, matriarca de uma das famílias mais ricas de São Paulo, e naquele momento ela estava fora de si. Dona, eu posso explicar, começou Valdirene assustada. Explicar o quê? Berrou Dona Hortência, chegando tão perto que Valdirene sentiu o perfume caro misturado com raiva. Explicar o que uma mendiga está fazendo na festa do meu neto. Mas como tudo isso tinha começado? Como Valdirene, uma catadora de lixo que vivia nas ruas, tinha acabado ali, no meio de uma festa de aniversário de uma das mansões mais caras de São Paulo? Para entender, precisamos voltar 2 horas. 2 horas antes, Valdirene empurrava seu carrinho de materiais recicláveis pelas ruas do bairro nobre da cidade. Ela tinha 58 anos, mas parecia ter 70. O rosto queimado de sol, as mãos machucadas, os pés sangrando dentro de chinelos velhos. Fazia 3 dias que não comia direito. Valdirene parou na frente de uma mansão enorme para descansar. Sentou no meio-fio, fechou os olhos por um momento. A dor nas costas era insuportável. A fome fazia tudo girar. Foi quando ouviu o portão se abrindo. Um menino de 7 anos, magro, de olhos grandes e tristes, saiu correndo. Ele usava uma fantasia de príncipe cara, com coroa dourada e capa de veludo, mas não parecia feliz. O menino parou na frente de Valdirene e tirou do bolso uma nota de R$50. A senhora pode ser minha mãe só hoje? Perguntou ele com a voz trêmula. É meu aniversário, por favor. Valdirene piscou confusa. O quê? Minha avó fala que minha mãe foi embora, que eu sou chato. Hoje tem festa, mas eu só queria ter uma mãe me abraçando, igual meus amigos. O coração de Valdirene apertou. Ela viu nos olhos daquele menino a mesma solidão que ela sentia todos os dias, a mesma dor de se sentir invisível. Guarda seu dinheiro, meu filho. Eu vou com você. O rosto do menino se iluminou. Sério? Sério? Qual é seu nome? Lorenzo. Prazer, Lorenzo. Meu nome é Valdirene. Lorenzo pegou a mão dela com as 2 mãozinhas. Obrigado, dona Valdirene. Valdirene largou o carrinho escondido e entrou na mansão com Lorenzo. O jardim estava cheio de decorações caras, balões gigantes, brinquedos infláveis enormes, mesas cheias de doces. Pelo menos 100 crianças corriam de um lado para o outro. Lorenzo levou Valdirene até os amiguinhos. Pessoal, essa é minha mãe. As crianças olharam, curiosas, mas aceitaram. Para elas, se Lorenzo dizia que aquela era a mãe dele, então era. Durante a festa, Valdirene cuidou de Lorenzo como se ele fosse filho dela. Serviu comida no pratinho dele. Limpou o rosto dele quando se sujou de chocolate. Amarrou o cadarço do sapato quando soltou. E Lorenzo? Lorenzo estava radiante. Sorria o tempo todo. Abraçava ela do nada. Em um momento, ele sussurrou no ouvido dela. Esse é o melhor aniversário da minha vida. Valdirene sentiu lágrimas nos olhos, porque naquele momento ela se lembrava de ter sido mãe, de ter cuidado de alguém, de ter sido importante para alguém. Mas então a porta da sala se abriu e Dona Hortência entrou. E agora, voltando ao presente, Dona Hortência estava no meio do jardim, apontando para Valdirene como se ela fosse uma criminosa. Seguranças! Gritou Dona Hortência. 2 homens grandes de terno preto apareceram correndo e agarraram Valdirene pelos braços. Dona, por favor, implorou Valdirene. O menino me chamou, ele só queria... Mentirosa, interrompeu Dona Hortência. Vovó, não! Lorenzo correu até a avó puxando a roupa dela. Eu que chamei ela, eu que pedi. Cala a boca, Lorenzo. Dona Hortência empurrou o menino para trás. Ele caiu no chão chorando. Foi quando Marcelo, o pai de Lorenzo, chegou correndo. Ele era um homem de 42 anos, bem vestido, mas com cara de cansado. Mãe, o que está acontecendo? Dona Hortência apontou para Valdirene. Seu filho trouxe uma vagabunda para dentro da nossa casa. Marcelo olhou para Valdirene. Olhou para Lorenzo no chão chorando. Por um segundo ele hesitou. Deu um passo em direção ao filho. Abriu a boca para falar. Mas Dona Hortência o fuzilou com os olhos. E Marcelo parou. Baixou a cabeça, não disse nada. Dona Hortência virou para os convidados.
que já estavam tirando celulares para filmar. Essa mulher invadiu minha casa, anunciou ela com voz teatral. Ela está tentando se aproveitar do meu neto. Já chamei a polícia. Não, gritou Valdirene tentando se soltar dos seguranças. Não é verdade, mas ninguém acreditou nela. Como iam acreditar? Uma mendiga suja contra uma das mulheres mais ricas de São Paulo? Lorenzo tentou correr até Valdirene, mas Dona Hortência o segurou pelo braço com força. Ela não fez nada, gritou ele se debatendo. Eu que pedi, eu que pedi. Ninguém escutou. 20 minutos depois, 2 viaturas da polícia chegaram. 4 policiais entraram no jardim. Dona Hortência tinha ligado direto para um delegado amigo da família. Essa aí, disse Dona Hortência apontando. Tentativa de sequestro. Os policiais se aproximaram. Um deles tirou as algemas. Valdirene Rodrigues dos Santos, você está presa. O som do metal fechando nos pulsos de Valdirene ecoou pelo jardim silencioso. Lorenzo gritava, chorava, se debatia. Ela não fez nada. Por favor, não leva ela. Valdirene foi arrastada em direção à viatura. Ela olhou para trás e viu Lorenzo preso nos braços da avó, o rosto molhado de lágrimas. Desculpa, meu filho, sussurrou Valdirene, desculpa. E então ela foi colocada dentro da viatura, algemada, enquanto dezenas de celulares filmavam tudo. A viatura levou Valdirene para a delegacia. Ela ficou sentada no banco de trás, algemada, ouvindo os policiais conversarem entre si. Mais uma maluca querendo dar golpe em família rica. É sempre a mesma história. Valdirene quis gritar que não era verdade, mas sabia que não adiantava. Na delegacia, ela foi levada para uma sala de interrogatório. Um delegado gordo de bigode grisalho entrou e sentou na frente dela. Nome completo: Valdirene Rodrigues dos Santos. Idade: 58. Endereço: Valdirene ficou em silêncio. Não tinha endereço. Sem endereço fixo, anotou o delegado. Profissão: catadora. O delegado soltou uma risada sarcástica. Olha, Valdirene, vai ser melhor para você se confessar. Você ia sequestrar aquele menino para pedir dinheiro. Confessa que pega menos tempo. Eu não ia sequestrar ninguém, disse Valdirene, firme. O menino me convidou, ele ofereceu R$50. Ele só queria que alguém fosse legal com ele. O delegado deu uma gargalhada. Ah, claro, e eu vou acreditar nisso. É a verdade. A verdade é que você é uma oportunista. Valdirene foi levada para uma cela coletiva com mais 12 mulheres. Quando ela entrou, todas olharam para ela. Uma delas, uma mulher grande e tatuada, perguntou: Você é a pedófila que tentou sequestrar a criança rica? Valdirene ficou branca. Como elas sabiam? A mulher apontou para uma TV velha na parede. Você está em todas as notícias. Valdirene olhou para a tela. E lá estava ela, sua foto sendo algemada em todos os canais. Urgente. Mendiga tenta sequestrar criança rica. Valdirene sentiu as pernas bambas. Não, não, não. Eu não fiz isso, disse ela para as outras. O menino me chamou. Mentirosa, gritou a mulher tatuada. E então ela avançou. Valdirene caiu no chão. As outras vieram junto. Ela tentou se proteger, mas eram muitas. Elas a atacaram por minutos que pareceram horas. Quando finalmente pararam, Valdirene estava no chão, sangrando. 3 dentes quebrados. Costelas doendo demais para respirar direito. Uma guarda apareceu e apenas arrastou Valdirene para um canto, mas não pareceu preocupada. Afinal, todo mundo achava que Valdirene era um monstro. 3 dias se passaram. 3 dias de dor, fome e medo. Valdirene mal dormia. Cada vez que fechava os olhos, alguém a chutava ou cuspia nela. No 3º dia, uma defensora pública apareceu. Era uma jovem de uns 25 anos com cara de cansada e uma pasta cheia de processos. Valdirene, meu nome é Fernanda. Sou sua advogada. Valdirene olhou para ela com o rosto desfigurado. Eu não tenho dinheiro. Eu sei. Sou defensora pública. Olha, vou ser sincera, o caso está difícil. A família é muito poderosa. A imprensa já te condenou. Mas se você insistir na verdade, eu vou te defender. Só estou avisando que as chances são pequenas. Valdirene balançou a cabeça. Eu não vou confessar uma coisa que não fiz. A defensora suspirou. Tudo bem, seu julgamento é daqui a 1 semana, mas o julgamento nunca aconteceu. No 7º dia, Lorenzo foi chamado para depor, e ele contou a verdade na frente do juiz e da assistente social. Eu convidei ela. Eu ofereci dinheiro, ela não fez nada errado. O juiz não teve escolha. Sem acusação da vítima, não tinha processo.
Valdirene foi solta por falta de provas, mas o estrago já estava feito. Quando Valdirene saiu da delegacia uma semana depois, ela não era mais a mesma. Rosto inchado, roxo, desfigurado, 3 dentes faltando, costelas quebradas que ninguém tratou. Sei pior, sua foto tinha viralizado. Todo mundo em São Paulo conhecia o rosto dela, a mendiga que tentou sequestrar a criança rica. Valdirene voltou para as ruas, mas agora sempre que alguém a via, gritava: "Sai daqui, pedófila!" Valdirene foi expulsa de todo o bairro, foi apedrejada, foi cuspida, foi ameaçada de morte. Ela parou de tentar, parou de procurar comida, parou de procurar abrigo. Ela apenas deitou debaixo de um viaduto e esperou morrer. 2 semanas se passaram desde a prisão de Valdirene e ela ainda estava debaixo daquele viaduto, deitada sobre papelão sujo, tossindo sangue. Pneumonia. Ela sabia que era. A febre não passava. O corpo doía inteiro. Mas ela não procurou ajuda. Não queria mais viver. Valdirene fechou os olhos e pensou em Gabriel, seu filho, o menino que ela tinha perdido 15 anos atrás. Gabriel tinha 5 anos quando morreu de pneumonia. Cabelos cacheados, sorriso largo, olhos cheios de vida. Ele era tudo para Valdirene. Tudo. Mas ele ficou doente. Febre alta, tosse. Valdirene achou que era gripe. Esperou 2 dias antes de levar no hospital. E quando levou, já era tarde. Gabriel morreu 3 dias depois. O marido de Valdirene, João, nunca a perdoou. "Você demorou para levar ele no médico. É sua culpa." Ele repetiu isso até Valdirene acreditar. João foi embora 3 meses depois. Não aguentou olhar para ela. Valdirene entrou em depressão tão profunda que não conseguia sair da cama. Perdeu o emprego, perdeu a casa. A família se afastou e, aos poucos, ela foi parar nas ruas. 15 anos nas ruas. 15 anos tentando sobreviver. 15 anos carregando a culpa pela morte do filho. E agora, ali debaixo do viaduto, Valdirene pensava: talvez seja melhor assim. Talvez eu mereça morrer, igual o Gabriel morreu. Mas então ela pensou em Lorenzo, no sorriso dele quando ela amarrou o cadarço do sapato, no abraço apertado, na frase: "Esse é o melhor aniversário da minha vida." Será que ele está bem? Será que ele me odeia agora? Valdirene tossiu mais sangue e fechou os olhos. Enquanto isso, dentro da mansão dos Azevedo, Lorenzo estava trancado no próprio quarto há 2 semanas. Dona Hortência tinha ordenado que ele ficasse lá, até aprender a lição. A lição de não trazer estranhos para casa. A lição de não confiar em gente pobre. Mas Lorenzo não tinha aprendido nada disso. A única coisa que ele sabia era que a avó era uma pessoa má. Ele não comia, não falava. Passava o dia inteiro deitado ou sentando no chão desenhando. Sempre o mesmo desenho. Ele e Valdirene de mãos dadas. Dona Hortência entrava no quarto 3 vezes por dia para verificar se ele estava bem. Mas nunca ficava muito tempo. "Esquece aquela mulher, Lorenzo", dizia ela com voz fria. Ela era uma criminosa. Lorenzo não respondia, apenas virava o rosto. Marcelo tentou conversar com o filho algumas vezes. Ele entrava no quarto, sentava na cama. "Lorenzo, eu sei que você está chateado." "Chateado?" Lorenzo virou o rosto. "Você deixou levarem ela, você não fez nada." As palavras acertaram Marcelo como tapa na cara. "Lorenzo, a situação era complicada. Sua avó..." "Você sempre tem desculpa", gritou Lorenzo. "Você nunca faz nada. Você nunca me defende." Marcelo ficou em silêncio, porque era verdade. Ele saiu do quarto sem dizer mais nada, mas as palavras ficaram ecoando na cabeça dele. "Você nunca faz nada. Você nunca me defende." Marcelo começou a beber. Todas as noites ele ia até o bar da mansão e bebia uísque até não conseguir mais pensar. Mas mesmo bêbado ele não conseguia esquecer. O rosto de Lorenzo chorando. O rosto de Valdirene sendo arrastada. A certeza de que ele tinha feito a coisa errada. E teve mais uma coisa que ele começou a notar. Lorenzo estava diferente. Mais pálido, mais cansado. Roxos aparecendo nos braços e pernas sem motivo. Marcelo mencionou isso para a mãe uma vez. "Mãe, o Lorenzo está muito pálido. Você não acha?" "É frescura", respondeu Dona Hortência sem nem olhar. "Ele está com drama por causa daquela mulher. Vai passar." Mas não passou. Lorenzo ficou ainda mais pálido, ainda mais cansado, ainda mais roxo. E Marcelo começou a sentir medo. Uma noite, 3 semanas depois da prisão de Valdirene, Marcelo estava no bar da mansão, bêbado, quando Dona Hortência o encontrou. "O que você está fazendo, Marcelo?" "Bebendo." "Desde quando você bebe?" "Desde que meu filho começou a me odiar." Dona Hortência suspirou. "Ele não te odeia.
Ele é uma criança. Crianças esquecem rápido. Marcelo deu uma risada amarga. Ele não vai esquecer disso. E sabe o que é pior? Ele tem razão. Eu nunca faço nada. Eu nunca defendo ele. Não fala besteira. Você é um bom pai. Só? Marcelo olhou para a mãe. Então por que meu filho me odeia? Por que ele está definhando naquele quarto? Por que ele está ficando doente e ninguém faz nada? Ele não está doente. Dona Hortência levantou a voz. É drama. Não é drama. Marcelo levantou também, cambaleando. Ele está pálido, ele tem roxos no corpo, ele está cansado o tempo todo. Marcelo avançou em direção à mãe, apontando o dedo. E você viu os sintomas. Mas ignorou porque estava ocupada demais odiando aquela mulher. Como ousa me culpar? Dona Hortência ergueu a mão para bater em Marcelo, mas ele segurou o pulso dela no ar, pela primeira vez na vida. Eu não vou mais deixar você mandar em mim, disse Marcelo com voz firme. Eu vou buscar aquela mulher, eu vou pedir desculpas, e você não vai me impedir. Dona Hortência arregalou os olhos. Se você fizer isso, eu te deserdo. Você perde tudo. Marcelo soltou o pulso dela. Eu já perdi tudo, mãe, eu já perdi meu filho. E ele saiu da sala, deixando Dona Hortência sozinha, furiosa. Marcelo foi até o quarto. Estava decidido. Amanhã cedo ele ia contratar investigadores. Ia procurar Valdirene. Ia fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. Mas antes que ele pudesse dormir, antes que pudesse fazer qualquer coisa, o telefone tocou. Era da escola de Lorenzo. Senhor Marcelo, seu filho desmaiou. A ambulância está levando ele para o hospital. O senhor precisa vir urgente. Marcelo dirigiu em alta velocidade até o hospital. Passou todos os sinais vermelhos. Quase bateu 3 vezes. Só conseguia pensar. Meu filho está mal. Quando chegou, Lorenzo já estava na sala de emergência. Médicos e enfermeiros correndo. Máquinas apitando. Marcelo tentou entrar, mas uma enfermeira o segurou. Senhor, por favor, espere aqui. Os médicos estão estabilizando ele. O que aconteceu com meu filho? Ele desmaiou na escola. Está sendo examinado. Assim que tivermos informações, o senhor será chamado. Marcelo foi empurrado para a sala de espera. Dona Hortência chegou 20 minutos depois, vindo de um almoço. Ela estava de vestido social, maquiagem perfeita, mas a cara tensa. O que aconteceu? Não sei, ele desmaiou. Deve ser alguma virose, disse Dona Hortência, sentando. Criança sempre pega essas coisas. Marcelo não respondeu, mas algo dentro dele dizia que não era virose. Eles esperaram 2 horas. 2 horas longas, silenciosas, angustiantes. Finalmente um médico saiu. Ele era um homem de uns 50 anos, careca, com expressão grave. Família do Lorenzo Azevedo. Marcelo e Dona Hortência se levantaram. Somos nós. Venham comigo, por favor. Precisamos conversar em particular. Eles foram levados para uma sala pequena. O médico fechou a porta. Sentem-se. Marcelo estava tremendo. Dona Hortência estava impassível. Eu sou o Dr. Henrique, oncologista pediátrico. Oncologista? Marcelo arregalou os olhos. Por que um oncologista? Porque fizemos uma série de exames no Lorenzo. Hemograma, biópsia da medula. E, infelizmente, o médico respirou fundo. Lorenzo tem leucemia mieloide aguda. O mundo de Marcelo parou. O que? Sussurrou ele. Leucemia. É um câncer no sangue. As células cancerígenas estão crescendo muito rápido na medula óssea. Por isso ele está tão fraco. Dona Hortência, pela primeira vez na vida, ficou completamente em silêncio. Marcelo começou a tremer. Meu filho tem câncer. Tem tratamento? Perguntou ele com voz quebrada. Sim, quimioterapia que vamos começar já. Mas a melhor chance de cura é um transplante de medula óssea. Então faz o transplante. Não é tão simples. Ele precisa de um doador compatível. Geralmente a melhor chance é alguém da família. Vocês vão precisar fazer o teste. A gente faz agora, disse Marcelo. O que for preciso. O médico concordou. Mas antes que Marcelo saísse, o médico acrescentou algo devastador. Tem mais uma coisa. Os sintomas que Lorenzo está apresentando já estavam acontecendo há semanas. A palidez, os hematomas, o cansaço. Ele foi trazido aqui antes? Marcelo ficou em silêncio. Ele não tinha prestado atenção, mas Dona Hortência tinha visto e ignorado. Não, respondeu ela com voz fraca. Não trouxemos. O médico olhou para os dois com desapontamento. Se tivessem trazido antes, talvez a leucemia ainda estivesse no estágio inicial. Agora, ela já está avançada. Por isso, o transplante é urgente. Marcelo virou para a mãe. Você viu e não fez nada. Dona Hortência desviou o olhar. Eu achei que era só cansaço emocional.
Cansaço emocional. Marcelo levantou fora de si. Você estava tão ocupada destruindo uma pessoa inocente que deixou meu filho adoecer. Senhor, por favor, pediu o médico. Mas Marcelo não conseguia se acalmar. Ele olhou para a mãe com ódio. Se meu filho morrer, a culpa é sua. E saiu da sala, deixando Dona Hortência sozinha com o peso da culpa. Marcelo foi até o banheiro e vomitou. Chorou, socou a parede até a mão sangrar. Lorenzo tem câncer. Meu filho vai morrer. Ele tentou respirar, mas não conseguia. O peito estava apertado demais. E então, um pensamento atravessou a mente dele. Valdirene estava certa. Lorenzo só queria ser amado. E a gente destruiu a única pessoa que deu amor para ele. Marcelo voltou para a sala onde o médico esperava. Dona Hortência já tinha ido embora. Doutor, quando a gente pode fazer o teste de compatibilidade? Agora mesmo. Vou chamar a enfermeira. A enfermeira coletou sangue de Marcelo. Ele assinou todos os papéis. Respondeu todas as perguntas. Quanto tempo para o resultado? 3 dias. E se eu não for compatível? Vamos testar outros familiares. Tios, primos. Se ninguém for, vamos procurar no Banco Nacional de Doadores. Marcelo concordou, mas uma pergunta ficou na cabeça dele. E se ninguém for compatível? E se meu filho morrer porque eu não fiz nada quando deveria? Marcelo voltou para casa de madrugada. A mansão estava vazia e silenciosa. Dona Hortência tinha ido dormir. Ele subiu até o quarto de Lorenzo. Abriu a porta devagar. O quarto estava cheio de desenhos espalhados pelo chão. Todos iguais. Lorenzo e Valdirene de mãos dadas. Marcelo pegou um dos desenhos e olhou. As figuras eram simples, infantis, mas o amor era visível. Lorenzo tinha desenhado um coração gigante em volta dele e de Valdirene. Marcelo sentou no chão do quarto e chorou. Eu falhei com você, meu filho. Eu te falhei em tudo. Ele ficou ali por horas, segurando o desenho, até o sol nascer. Quando Dona Hortência acordou e desceu para o café, ela encontrou Marcelo na sala, esperando. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a Valdirene. Eu vou procurar ela. Dona Hortência ficou vermelha. Não vai. Vou sim. Marcelo levantou. Porque se Lorenzo morrer, eu quero que ele saiba que eu tentei consertar as coisas. Ela não vai aceitar te ajudar. Você destruiu ela. Eu sei. Mas eu vou tentar mesmo assim. Dona Hortência olhou para o filho e percebeu algo que nunca tinha visto antes. Determinação. Você mudou, disse ela baixinho. Sim, respondeu Marcelo. Eu mudei, mas tarde demais. Ele pegou as chaves do carro e saiu. Dona Hortência ficou sozinha na sala enorme e pela primeira vez em décadas, ela sentiu algo parecido com arrependimento. Mas era tarde demais para voltar atrás. O estrago já estava feito. E agora, Lorenzo estava lutando pela vida. Tudo por causa de uma festa de aniversário. Tudo por causa de R$ 50. Tudo por causa de um abraço. 2 dias depois do diagnóstico de leucemia, Marcelo e Dona Hortência voltaram ao hospital para fazer o teste de compatibilidade de medula óssea. A enfermeira coletou sangue dos dois e explicou. O resultado sai em 3 dias. Se houver compatibilidade, vocês serão notificados. Marcelo assentiu, mas já sabia no fundo que não ia dar certo. Algo dentro dele dizia que a resposta estava em outro lugar. Enquanto esperavam o resultado, Lorenzo foi internado para começar a quimioterapia. Marcelo passou as noites ao lado da cama do filho, vendo ele vomitar, perder cabelo, definhar. 3 dias depois, o resultado chegou. Nenhum dos dois era compatível. O Dr. Henrique explicou. Isso é normal. Vamos testar outros membros da família. Dona Hortência fez uma lista de 32 familiares. Durante 2 semanas, todos foram chamados. Tios distantes, primos que mal conheciam Lorenzo, sobrinhos, até a irmã de Dona Hortência, que não falava com ela há 10 anos. Um por um, todos os resultados voltaram. Negativos. Marcelo sentia o desespero crescer a cada resultado. Não compatível, não compatível, não compatível. Depois de esgotar a família, o Dr. Henrique tentou o Banco Nacional de Doadores. São milhares de pessoas cadastradas. Vamos encontrar alguém. Mas semanas se passaram. 50 pessoas com perfil genético similar foram testadas. Todas negativas. Dona Hortência, desesperada, ofereceu R$ 1 milhão de recompensa para quem fosse compatível. A notícia saiu em todos os jornais. Centenas de pessoas apareceram no hospital, mas nenhuma era compatível. E Lorenzo piorava. Ele estava tão magro que os ossos apareciam sob a pele. O cabelo tinha caído todo. A pele estava amarelada. Os olhos fundos, sem brilho. Uma noite,
6 semanas após o diagnóstico, Lorenzo acordou e chamou o pai com voz fraca. Pai, estou aqui, meu filho. Eu quero ver a dona Valdirene. Antes de eu morrer, por favor. Você não vai morrer. Eu sei que vou, eu sinto. Mas eu só queria abraçar ela uma vez, só uma vez. Marcelo segurou a mão do filho e sentiu o coração se despedaçar. Eu vou encontrar ela, eu prometo. Lorenzo fechou os olhos e dormiu. Mas Marcelo ficou acordado a noite inteira, olhando para o filho. E tomou uma decisão. Ele não ia esperar mais. Ele ia encontrar Valdirene agora, nem que tivesse que virar São Paulo de ponta cabeça. Na manhã seguinte, Marcelo foi até a mansão. Ele não dormia em casa há semanas, mas precisava confrontar a mãe uma última vez. Encontrou Dona Hortência na sala sentada sozinha, olhando para o nada. Ela estava diferente, mais velha, mais fraca. Mãe, eu vou procurar a Valdirene. Dona Hortência levantou os olhos. Já discutimos isso. Não, você discutiu, eu escutei. Mas agora eu decidi, eu vou atrás dela. Ela não vai querer te ajudar. Você destruiu ela. Eu sei, mas eu preciso tentar. Dona Hortência ficou em silêncio por um momento. Então disse com voz baixa, eu tive medo. Medo de quê? De perdê-lo, do Lorenzo. Quando eu vi ele olhando para ela, que com tanto amor, o mesmo amor que ele nunca teve por mim, eu tive medo que ele me esquecesse, que ele a escolhesse no lugar de mim. Marcelo olhou para a mãe e, pela primeira vez, viu uma mulher velha e assustada. Não uma matriarca poderosa, apenas uma mulher com medo de ficar sozinha. Mãe, você perdeu ele por causa desse medo. Você afastou a única pessoa que fez ele feliz. E agora ele está morrendo. E ele te odeia. As palavras acertaram Dona Hortência como facadas. Marcelo continuou. Eu vou encontrar a Valdirene, vou implorar para ela me perdoar. E se ela aceitar ver o Lorenzo, você não vai interferir, entendeu? Dona Hortência não respondeu, apenas baixou a cabeça. Marcelo saiu da mansão e foi direto contratar uma agência de investigadores particulares. O investigador-chefe era um homem sério chamado Roberto. Senhor Marcelo, pessoas em situação de rua são difíceis de rastrear, mas vamos fazer o possível. Eu preciso dela em 3 dias, disse Marcelo. Meu filho não tem mais tempo. Roberto viu o desespero nos olhos dele. Vamos trabalhar sem parar. Durante 5 dias, a equipe de Roberto vasculhou São Paulo. Viadutos, praças, baixios. Conversaram com dezenas de pessoas em situação de rua. No 6º dia, às 2 da manhã, Roberto ligou. Encontramos ela. Viaduto da Avenida Salim Farah Maluf. Mas, senhor, ela está muito mal. Você precisa vir agora. Marcelo dirigiu por 40 minutos até chegar ao viaduto. Era uma área industrial, escura, fedendo a urina e lixo. Debaixo do viaduto, dezenas de pessoas dormiam sobre papelão. Roberto estava esperando com uma lanterna. É ali, no canto. Marcelo se aproximou devagar, e quando a lanterna iluminou o rosto de Valdirene, ele sentiu vontade de vomitar. Ela estava irreconhecível, pele e osso, cabelos caídos, esparsos, pele amarelada, quase cinza, lábios rachados, sangrando, tosse constante, tremendo. Ela parecia um cadáver. Valdirene? Sussurrou Marcelo, ajoelhando ao lado dela. Valdirene abriu os olhos com dificuldade. Levou segundos para focar. Quando reconheceu Marcelo, tentou se afastar, mas estava fraca demais. Não me leva. Que eu não vim te levar para a cadeia, disse Marcelo rapidamente. Eu vim te ajudar, por favor. Ninguém ajuda gente como eu. Por favor, escuta. Lorenzo, meu filho, ele está morrendo. Ele tem leucemia. E ele só fala de você. Ele quer te ver antes de morrer. Valdirene fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu também estou morrendo. Deixa eu te levar para o hospital. Por favor, pelo Lorenzo. Valdirene tossiu sangue. Ele está muito doente? Muito, ele precisa de você. Valdirene tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Marcelo a pegou no colo. Ela era tão leve que parecia uma criança. Apenas pele sobre ossos. O cheiro de doença e sujeira era forte. Mas Marcelo não se importou. Roberto ajudou a colocar Valdirene no banco de trás. Marcelo cobriu ela com o próprio casaco. Enquanto dirigia para o hospital, Marcelo olhou pelo retrovisor. Valdirene estava inconsciente no banco de trás, respirando com dificuldade. E pela primeira vez, Marcelo entendeu completamente o que tinha feito. Que eu transformei ela nisso. Eu peguei uma pessoa boa que só queria fazer meu filho feliz e transformei ela nisso. Eu sou um monstro. Lágrimas começaram a cair, mas ele não limpou. Apenas dirigiu. Marcelo entrou na emergência do hospital carregando Valdirene. Eu preciso de ajuda urgente. Médicos e enfermeiros vieram correndo.
Colocaram Valdirene em uma maca. O que aconteceu com ela? Perguntou um médico. Ela vive na rua, está doente. Por favor, salvem ela. Valdirene foi levada às pressas para a sala de emergência. Meia hora depois, um médico saiu. Pneumonia bilateral grave, desnutrição crítica, anemia profunda, infecções generalizadas. Vamos interná-la na UTI. As próximas 24 horas são críticas. Faz tudo o que for preciso, disse Marcelo. Dinheiro não é problema. Antes de sair, Marcelo encontrou Roberto esperando na recepção. Ele entregou um envelope grosso. Muito obrigado. Você salvou ela. Roberto olhou para a maca sumindo no corredor. Tomara que ela fique bem, ela merece. Valdirene ficou na UTI por 2 semanas, entubada nos primeiros 5 dias. Depois, aos poucos, começou a melhorar. Marcelo visitava todos os dias, sempre entre as visitas a Lorenzo. E toda vez que Lorenzo perguntava cadê a dona Valdirene, Marcelo dizia: ela está vindo, meu filho. Aguenta firme. Na 3ª semana, Valdirene acordou. Marcelo estava sentado ao lado da cama dela quando ela abriu os olhos. Onde eu estou? No hospital. Você está segura. Valdirene olhou ao redor. Viu os aparelhos, viu o quarto limpo, viu Marcelo. Por que você fez isso? Marcelo baixou a cabeça. Porque eu devia isso para você e porque Lorenzo está pedindo para te ver todos os dias. Valdirene ficou em silêncio. Então disse: eu quero ver ele. Tem certeza? Você ainda está fraca. Eu tenho certeza. 3 dias depois, Valdirene recebeu alta da UTI, mas ainda estava fraca, então foi transferida para um quarto normal. Marcelo esperou mais 2 dias até ela conseguir se sentar na cadeira de rodas. Então finalmente levou ela até o 5º andar. Ele parou na porta do quarto de Lorenzo. Valdirene estava nervosa. E se ele não quiser mais me ver, ele vai querer. Ele não para de falar de você. Marcelo abriu a porta devagar. Lorenzo estava deitado na cama, dormindo. Ele estava careca, magro, pálido como papel. Tubos saindo dos braços, monitores apitando baixinho. O quarto cheirava a remédio e desinfetante. Valdirene cobriu a boca para não chorar alto. Marcelo empurrou a cadeira de rodas até o lado da cama. Valdirene estendeu a mão trêmula e tocou a mão de Lorenzo. A mãozinha dele estava gelada, tão fina que ela sentia cada ossinho frágil. Lorenzo, sussurrou ela com a voz quebrada. Meu filho. Lorenzo se mexeu. Abriu os olhos devagar, olhou para o teto, depois virou a cabeça. E viu Valdirene. Por 3 segundos ele ficou imóvel, como se não acreditasse. Então os olhos dele se encheram de lágrimas. Dona-te, Valdirene. A voz saiu rouca, fraca. Oi, meu amor. Você voltou. Você voltou mesmo. Lorenzo tentou se levantar, mas não tinha força. Valdirene levantou da cadeira de rodas, ignorando a própria fraqueza, e se debruçou sobre ele. Ela o abraçou com todo cuidado. Lorenzo agarrou ela com as mãos fracas e começou a chorar. Eu sabia que você ia voltar. Eu nunca te esqueci, nem um dia. Eles ficaram abraçados por minutos, chorando, sem falar nada, apenas sentindo. Marcelo saiu do quarto e encostou na parede do corredor. Ele apertou os olhos com força, tentando não chorar, mas não conseguiu. Dentro do quarto, Lorenzo segurava o rosto de Valdirene com as 2 mãos trêmulas. A vovó falou que você nunca ia voltar, que você me odiava. Isso nunca foi verdade. Eu te amo, desde o primeiro abraço. Você vai ficar comigo agora? Eu vou fazer tudo para você ficar bom. Tudo. Lorenzo encostou a testa na dela e fechou os olhos. Valdirene ficou com ele o resto do dia. Segurou a mão dele, conversou, contou histórias. E quando ele dormia, ela ficava ali, olhando, como se tivesse medo de perder ele de novo. No final do dia, Marcelo voltou. Valdirene, você precisa descansar. Valdirene concordou, relutante. Eu volto amanhã. Marcelo a levou de volta para o quarto. Antes de sair, ele disse: obrigado por ter voltado. Valdirene o olhou com olhos frios. Eu não vim por você, vim por ele. Não me peça mais do que isso. Marcelo baixou a cabeça. Eu entendo. Nos dias seguintes, Valdirene visitou Lorenzo todos os dias. Ela já conseguia andar com a ajuda de bengala. Lorenzo ficava mais animado sempre que ela aparecia. Uma tarde, Lorenzo fez uma pergunta que Valdirene não esperava. Dona Valdirene, você sabe quem era minha mãe de verdade? Valdirene ficou surpresa. Seu pai nunca te contou? Lorenzo balançou a cabeça. Não, minha avó sempre falou que ela foi embora, mas eu quero saber a verdade. Valdirene chamou Marcelo. Ele quer saber sobre a mãe dele. Marcelo ficou tenso. Minha mãe proibiu. Ele está morrendo, Marcelo. Ele merece saber.
Marcelo respirou fundo. Você está certa. Eles entraram no quarto juntos. Marcelo sentou na cadeira. Valdirene ficou de pé ao lado de Lorenzo. Lorenzo. Sua mãe se chamava Júlia. Júlia? Repetiu Lorenzo como se estivesse provando o nome. Ela tinha 20 anos, era vendedora. A gente se envolveu e ela engravidou de você. O que aconteceu com ela? Marcelo hesitou. Sua avó não aceitou. Ela disse que Júlia era pobre demais, que estava dando golpe em mim. Lorenzo arregalou os olhos. E aí? Sua avó ofereceu R$50 mil para ela ir embora. Lorenzo interrompeu. E ela aceitou? Ela não tinha escolha, meu filho. Ela não tinha família, não tinha dinheiro. Ela assinou papéis abrindo mão de você e foi embora. Lágrimas começaram a cair do rosto de Lorenzo. Mas espera, continuou Marcelo. 3 anos depois ela voltou. Ela estava arrependida, veio até o portão da mansão. E o que aconteceu? Perguntou Lorenzo, chorando. Sua avó a expulsou. Ameaçou chamar a polícia. Lorenzo soluçou. E minha mãe? 2 anos depois, ela morreu em um acidente de carro. Lorenzo desmoronou. Chorou alto, sem controle. Valdirene o abraçou. Sua mãe te amava, ela voltou por você, ela te amava. Marcelo estava chorando também. Eu sinto muito, meu filho. Eu deveria ter defendido ela, eu deveria ter te contado antes. Lorenzo olhou para o pai entre as lágrimas. Por isso a vovó odeia quando alguém é legal comigo? Marcelo concordou. Ela tem medo de perder controle. Eu não quero mais ver ela, nunca mais. Está bem. Valdirene limpou as lágrimas de Lorenzo. Mas sabe de uma coisa? Sua mãe ia ficar feliz sabendo que você tem alguém cuidando de você agora. Lorenzo segurou a mão dela. Você. Valdirene sorriu. Eu. E sabe o que mais? Eu vou fazer o teste de compatibilidade para ver se eu posso te salvar. Lorenzo arregalou os olhos. Sério? Sério? Porque depois de tudo que você me contou, eu quero te salvar ainda mais. Mas e se você não for compatível? Aí a gente continua procurando. Mas pelo menos a gente tentou. Lorenzo apertou a mão dela. Obrigado. No dia seguinte, Valdirene fez o teste. A enfermeira coletou sangue. O resultado leva 1 semana, explicou ela. 1 semana, pensou Marcelo. 1 semana que Lorenzo talvez não tenha. 7 dias depois, o doutor Henrique chamou Marcelo e Valdirene para uma conversa urgente. Lorenzo estava dormindo, então eles foram juntos até o consultório. O médico estava sentado com um envelope na mão. O resultado do teste chegou. Marcelo segurou a mão de Valdirene. Ela deixou, mas não apertou de volta. O médico abriu o envelope. Olhou para os números, olhou para os dois. Valdirene, você é 100% compatível com Lorenzo. Silêncio. Valdirene arregalou os olhos. O quê? 100%. Compatibilidade perfeita. É raro, mas acontece. É a melhor chance que Lorenzo tem. Valdirene começou a tremer. Então eu posso salvar ele? Sim. Com o transplante, as chances de cura são de 80%. E então Valdirene desmoronou. Ela começou a chorar. Mas não era choro triste, era choro de alívio total. Ela ria e chorava ao mesmo tempo. Eu vou salvar ele, gritou ela. Eu vou salvar ele. Marcelo caiu de joelhos no chão e começou a chorar também. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou de alívio, de gratidão, de esperança. Valdirene continuava repetindo entre risos e lágrimas. Eu vou salvar meu menino. Eu vou salvar meu menino. O doutor Henrique sorriu. Vamos preparar os dois. Em 3 semanas fazemos o transplante. Eles voltaram para o quarto de Lorenzo. Ele estava acordado, ansioso. E aí? Valdirene se aproximou ainda chorando. Eu sou compatível. Lorenzo arregalou os olhos. Sério? Sério. Eu vou te salvar. Lorenzo começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Você vai me salvar de novo. Eles se abraçaram. E pela primeira vez em meses havia esperança. Mas Marcelo sabia que precisava contar para a mãe. Ele foi até a mansão naquela tarde. Encontrou Dona Hortência na sala. Mãe, encontramos uma doadora compatível. Dona Hortência levantou. Quem? Valdirene. Dona Hortência ficou branca. O quê? Ela é 100% compatível. Vai doar a medula em 3 semanas. Isso é impossível, gritou Dona Hortência. Deve ser erro. Não é erro. Os médicos confirmaram. Isso é uma armação. Ela planejou tudo. Marcelo avançou. Ela não planejou nada. Ela quase morreu por nossa culpa. Dona Hortência estava tremendo. Ela vai usar isso para nos humilhar. E daí? Deixa ela humilhar. Ela merece. Eu não vou deixar. E Dona Hortência saiu correndo da mansão. Marcelo correu atrás. Mãe, volta aqui. Mas ela já tinha entrado no carro e saído em alta velocidade.
Marcelo pegou o telefone e ligou para o hospital. Não deixem minha mãe entrar no quarto do Lorenzo. Mas era tarde demais. Quando Marcelo chegou ao hospital 20 minutos depois, já ouvia gritos vindo do 5º andar. Ele correu, entrou no quarto. Dona Hortência estava lá, apontando para Valdirene. Isso é uma armação, você manipulou tudo. Lorenzo, mesmo fraco, gritava da cama, vai embora, eu te odeio. Valdirene estava na frente dele, protegendo. Marcelo agarrou a mãe pelo braço e a arrastou para fora. No corredor ele explodiu. Você vai parar com isso agora. Entendeu? Agora? Marcelo arrastou Dona Hortência para fora do quarto de Lorenzo. Ela tentava se soltar, mas ele a segurou firme pelo braço. No corredor, longe do quarto, ele a soltou com força. O que você está fazendo? Gritou Marcelo. Eu estou protegendo meu neto. Protegendo? Marcelo deu uma risada amarga. Você está matando ele. Essa mulher está manipulando tudo. Marcelo se aproximou perigoso. Escuta bem, Valdirene vai doar a medula, vai salvar o Lorenzo. E você não vai fazer nada para atrapalhar. Você vai ficar longe dele, entendeu? Dona Hortência ficou vermelha, tremendo, mas não respondeu. Se eu te ver perto dele de novo antes da cirurgia, disse Marcelo com voz baixa e dura, eu te expulso dessa família de vez. Dona Hortência recuou, depois virou e saiu, os passos ecoando no corredor vazio. Marcelo voltou para o quarto. Valdirene estava sentada na cama de Lorenzo, segurando a mão dele. Lorenzo estava pálido, assustado. Ela foi embora? Perguntou Lorenzo. Foi. E não volta mais. Lorenzo encostou a cabeça no ombro de Valdirene. Obrigado, pai. Marcelo sentou. Valdirene, eu sinto muito. Minha mãe não vai te incomodar mais. Valdirene olhou para ele. Eu sei que você está tentando consertar as coisas, mas eu tenho uma condição. Marcelo ficou tenso. Que condição? Eu quero que sua mãe grave um vídeo pedindo desculpas, publicamente para mim e para o Lorenzo, admitindo que mentiu, que eu não tentei sequestrar ele, e eu quero que esse vídeo seja postado na internet. Marcelo respirou fundo. Isso vai humilhar ela. Sim, disse Valdirene firme. Vai, exatamente. Lorenzo segurou a mão de Valdirene. Faz ela pedir desculpa, dona Valdirene, ela merece. Marcelo concordou. Está bem, eu vou fazer ela gravar. Então eu dou a medula. Marcelo foi até a mansão naquela mesma tarde. Encontrou Dona Hortência no quarto, deitada, olhando o teto. Mãe Valdirene colocou uma condição. Dona Hortência não se mexeu. Ela quer dinheiro. Não, ela quer que você grave um vídeo pedindo desculpas, publicamente. Dona Hortência sentou na cama. Nunca. Então Lorenzo vai morrer. Não é orgulho, é dignidade. Marcelo se aproximou. Não, é vaidade. Você prefere ver seu neto morrer do que admitir que errou. Eu não errei. Marcelo explodiu. Lorenzo era uma criança que só queria um abraço. E você destruiu a única pessoa que deu isso para ele. O telefone de Marcelo tocou. Ele atendeu. Senhor Marcelo, doutor Henrique, precisamos marcar a cirurgia, mas tem que ser nas próximas 3 semanas. Se passar disso, Lorenzo não vai aguentar a quimioterapia. Marcelo ficou branco. 3 semanas? Sim, o corpo dele está no limite. Depois disso, ele entra em colapso. Marcelo desligou e olhou para a mãe. Você ouviu? 3 semanas. Ou você grava o vídeo agora ou Lorenzo morre. Dona Hortência começou a chorar. Se eu fizer isso, todo mundo vai me odiar. Todo mundo já te odeia, disse Marcelo. Mas pelo menos Lorenzo vai estar vivo. Dona Hortência limpou as lágrimas com as mãos trêmulas. E ele vai me perdoar? Marcelo balançou a cabeça. Não sei, talvez não. Dona Hortência ficou em silêncio por longos minutos. Então disse com voz quebrada. Está bem, eu faço o vídeo. No dia seguinte, Marcelo trouxe um cinegrafista para a mansão. Dona Hortência estava sentada na sala, maquiada, com vestido preto, mas as mãos tremiam. Pronta? Perguntou Marcelo. Dona Hortência respirou fundo. Pronta. O cinegrafista ligou a câmera, gravando. Dona Hortência olhou para a lente. Começou firme. Meu nome é Hortência Azevedo, e eu vim pedir desculpas. Pausou, continuou. Há algumas semanas, uma mulher chamada Valdirene Rodrigues dos Santos foi acusada de tentar sequestrar meu neto. Eu fiz a acusação, e eu estava errada. A voz começou a falhar. Valdirene não tentou sequestrar ninguém. Meu neto a convidou. Ela aceitou por bondade e eu a acusei porque... A voz quebrou. Ela tentou continuar, mas não conseguiu. Porque eu sou preconceituosa. Porque ela era pobre. Porque eu... Dona Hortência começou a chorar. Tentou limpar as lágrimas, mas elas não paravam. Eu não consigo, sussurrou ela. Continua, mãe, disse Marcelo firme.
Dona Hortência respirou fundo, tremendo. Retomou. Por causa de mim, Valdirene foi presa. Foi espancada, foi destruída e quase morreu. E eu sou culpada. As lágrimas caíam sem parar agora. Eu peço desculpas para Valdirene, do fundo do coração. Eu destruí uma pessoa inocente, uma pessoa boa, e eu vou carregar essa culpa até morrer. Ela olhou direto para a câmera. E eu peço desculpas para o meu neto, Lorenzo, por ter afastado a única pessoa que fez ele feliz, por nunca ter dado a ele o amor que ele merecia. Lorenzo, se você está vendo isso, eu sinto muito. Eu sempre te amei, mas não sabia mostrar. E agora eu te perdi. E é tudo culpa minha. Dona Hortência baixou a cabeça e desmoronou. Chorou alto, sem controle. Marcelo fez sinal para cortar. Foi bom, mãe. Dona Hortência levantou e subiu para o quarto sem dizer nada. Mas Marcelo não postou o vídeo ainda. Ele pegou o próprio celular e gravou outro. Sentou na mesma cadeira, apertou gravar. Meu nome é Marcelo Azevedo, e eu também preciso pedir desculpas. Respirou fundo. Minha mãe acabou de gravar um vídeo admitindo o erro dela, mas ela não é a única culpada. Eu também sou. Quando Valdirene foi acusada, eu estava lá. Eu vi meu filho implorando. Eu sabia que ela não tinha feito nada, mas eu não fiz nada. Eu deixei levarem ela presa. Eu não defendi ela. Eu não defendi meu próprio filho. A voz ficou mais firme. Por causa de mim e da minha mãe, Valdirene foi espancada, humilhada, destruída e quase morreu. E eu sou tão culpado quanto minha mãe, porque eu fui fraco. Eu sempre fui fraco. Nunca defendi ninguém. Nunca tive coragem. Pausou. Mas uma coisa mudou. Valdirene voltou. E ela é 100% compatível para doar medula para o Lorenzo. Ela vai salvar meu filho, mesmo depois de tudo. Então eu quero dizer publicamente, Valdirene, obrigado. Obrigado por ser a pessoa que eu nunca fui. E obrigado por me dar uma chance de ser melhor. Desligou. Marcelo postou os 2 vídeos naquela noite. O da mãe e o dele. Ambos nas redes sociais da família. Em 2 horas, 50 mil visualizações. Em 6 horas, 500 mil. Em 24 horas, 3 milhões. Em 3 dias, 10 milhões. Os vídeos viralizaram pelo Brasil inteiro. As manchetes eram brutais. Matriarca rica admite ter destruído mendiga inocente. Hortência Azevedo chora ao pedir desculpas. Filho também assume culpa. Eu fui fraco. Os comentários eram ainda piores. Essa velha merece apodrecer. Ricos miseráveis. Tarde demais para pedir desculpa. Dona Hortência tentou sair de casa uma vez. Usou óculos escuros e chapéu, mas foi reconhecida no mercado. Essa aí é a velha que destruiu a mendiga. Pessoas se aproximaram, apontando, xingando, tirando fotos. Deveria ter vergonha. Vai pro inferno. Dona Hortência voltou correndo pro carro e foi embora chorando. E o pior ainda estava por vir. Uma semana após os vídeos, o telefone de Dona Hortência tocou. Era a diretoria da rede de supermercados Azevedo. Dona Hortência, precisamos conversar sobre sua posição na empresa. O que vocês querem? Achamos melhor você renunciar ao cargo de presidente do conselho. Renunciar, berrou ela. Eu fundei essa empresa com meu marido e nós respeitamos isso. Mas depois dos vídeos, nossa imagem está destruída. Clientes estão boicotando. Funcionários pedindo demissão. Precisamos de distância. Vocês não podem me forçar. Não estamos forçando. Estamos pedindo. Mas se você não renunciar, vamos fazer uma reunião extraordinária de acionistas para removê-la. Dona Hortência desligou furiosa. Ela não ia aceitar. Ia lutar. Ligou para o melhor escritório de advocacia de São Paulo. Eu quero processar por difamação. Meu filho e aquela mulher me difamaram publicamente. O advogado ouviu tudo, então disse: Senhora Azevedo, tudo o que foi dito nos vídeos é verdade. A senhora realmente acusou falsamente a Valdirene. A senhora realmente ignorou os sintomas do Lorenzo. Não há difamação quando os fatos são verdadeiros. Não temos caso. Dona Hortência desligou. Ela tentou outra coisa. Ligou para contatos poderosos, políticos, empresários, pessoas que deviam favores a ela. Preciso que vocês tirem aqueles vídeos do ar. Usem influência, subornem alguém, o que for preciso. Mas todos recusaram. Hortência, desculpa, mas não quero ser associado a você agora. É melhor você deixar isso morrer naturalmente. Não posso te ajudar dessa vez. Um por um, todos a abandonaram. Amigas pararam de atender. Primas bloquearam o número. A própria irmã disse: não me liga mais. Dona Hortência estava completamente sozinha. Ela passou 2 semanas trancada em casa, sem sair, sem falar com ninguém.
apenas assistindo os vídeos serem compartilhados milhões de vezes. Enquanto isso, no hospital, Lorenzo passava pela última fase de quimioterapia, a mais brutal de todas. Ele vomitava sangue, tinha feridas na boca, febre altíssima, mal conseguia ficar acordado. Valdirene ficava ao lado dele todos os dias, segurando a mão, limpando o suor. Vai passar, meu amor. Só mais alguns dias. Dói muito, dona Valdirene. Eu sei, mas você é forte. 2 semanas depois, a quimioterapia terminou. Lorenzo estava exausto, destruído, mas vivo. O Dr. Henrique entrou no quarto. Agora é hora de descansar 1 semana. Depois fazemos o transplante. Marcelo assentiu. Estamos prontos. E na mansão, Dona Hortência recebeu uma ligação de Marcelo. Mãe, a cirurgia é daqui a 1 semana. Dona Hortência ficou em silêncio. Depois perguntou com voz fraca. E depois, eu vou poder ver ele? Marcelo suspirou. Eu não sei, mãe. E desligou. Chegou o dia da cirurgia. Valdirene e Lorenzo foram preparados na madrugada. Banhos com sabão antibacteriano, aventais estéreis. Foram levados para salas cirúrgicas separadas. Marcelo estava na sala de espera, sozinho, andando de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. O Dr. Henrique veio falar com ele. Senhor Marcelo, o procedimento vai levar cerca de 6 horas. Primeiro extraímos a medula óssea da Valdirene. Depois processamos e infundimos no Lorenzo. E os riscos? Sempre há. Infecção, rejeição. Mas as chances são boas. Marcelo concordou, tenso. A cirurgia começou às 8 da manhã. 9 da manhã, 10, 11. Marcelo não comeu, não bebeu água, apenas esperou. Meio-dia, 1 da tarde, 2. Cada minuto parecia 1 hora. Finalmente, às 3 da tarde, o Dr. Henrique apareceu. Estava suado, cansado, mas sorrindo. Deu tudo certo. A extração foi perfeita. A medula foi infundida no Lorenzo sem complicações. Agora é esperar o corpo dele aceitar. Marcelo sentiu as pernas bambas. Obrigado, obrigado. Valdirene está em recuperação. Lorenzo está na UTI. Amanhã você pode visitar os dois. Marcelo saiu do hospital e foi até o estacionamento. Entrou no carro, trancou as portas. E então desmoronou. Ele socou o volante. 1, 2, 3 vezes, gritou, chorou violentamente. Todo o medo, toda a tensão, toda a culpa dos últimos meses saíram de uma vez. Ele ficou ali por 20 minutos, chorando, gritando, socando. Depois limpou o rosto, respirou fundo e voltou para o hospital. Nos dias seguintes, Lorenzo ficou na UTI em isolamento. O sistema imunológico estava zerado. Qualquer bactéria podia matá-lo. Marcelo e Valdirene visitavam, mas só podiam olhar através de um vidro. Lorenzo acenava. Eles acenavam de volta. 2 semanas se passaram. Lorenzo começou a melhorar. A cor voltou ao rosto. As feridas sararam. Mas na 3ª semana algo deu errado. Marcelo recebeu uma ligação do hospital no meio da noite. Senhor Marcelo, precisa vir urgente. Lorenzo está com febre muito alta. Marcelo correu para o hospital. Encontrou o Dr. Henrique tenso. O que aconteceu? Febre de 39 graus. Pode ser rejeição da medula. Estamos fazendo exames. Valdirene chegou correndo ainda de camisola. O que foi? Febre alta. Pode ser rejeição. Valdirene cobriu a boca. Não, não. Eles esperaram 3 horas angustiantes. Até o médico voltar. Falso alarme. Não é rejeição, é reação normal do corpo. A febre já está baixando. Marcelo e Valdirene desmoronaram de alívio. Mais 1 semana se passou. E então o Dr. Henrique chamou os dois para uma conversa. Os resultados finais chegaram. Marcelo e Valdirene entraram no consultório do Dr. Henrique. Ambos estavam tensos. O médico sorriu. Tenho boas notícias. Ele abriu a pasta com os exames. A medula pegou. O corpo do Lorenzo está produzindo células saudáveis. Não há sinais de leucemia. Ele está em remissão completa. Marcelo arregalou os olhos. Remissão? Sim. Isso significa que a leucemia foi eliminada. Vamos monitorar por 6 meses para confirmar que não voltou. Mas tudo indica que ele está curado. Valdirene começou a chorar, de alívio, de alegria. Marcelo segurou a mão dela. A gente conseguiu. Vocês conseguiram, disse o médico. Quando ele pode sair da UTI? Perguntou Valdirene. Hoje mesmo. Vamos transferir ele para um quarto normal. 2 horas depois, Lorenzo foi transferido. Ele estava acordado, ainda fraco, mas sorrindo. Marcelo e Valdirene entraram no quarto juntos. Lorenzo olhou para eles. Primeira coisa que perguntou com voz rouca. Cadê a dona Valdirene? Estou aqui, meu amor, disse ela se aproximando. Lorenzo estendeu os braços.
Valdirene o abraçou com cuidado. Obrigado por me salvar, sussurrou Lorenzo. Valdirene chorou no ombro dele. Você também me salvou, meu filho. Como assim? Valdirene limpou as lágrimas. Quando eu te salvei, foi como se uma parte de mim que estava morta há 15 anos voltasse a respirar. Marcelo olhou para ela. Gabriel. Valdirene apenas acenou. Sim. Os três ficaram ali, abraçados, chorando. Mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. 6 dias depois, Lorenzo recebeu alta. Ele estava magro, careca, mas vivo, e sorrindo. Quando chegaram na porta do hospital, havia jornalistas esperando. Câmeras, microfones. Senhor Marcelo, como está o Lorenzo? Marcelo segurou a mão do filho. Ele está curado, graças a Valdirene. Valdirene, o que a senhora tem a dizer? Valdirene olhou para as câmeras. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Os repórteres continuaram fazendo perguntas, mas Marcelo os ignorou. Colocou Lorenzo no carro e foram embora. No caminho, Marcelo disse: Valdirene, você vai morar com a gente. Valdirene ficou surpresa. Marcelo, por favor, Lorenzo precisa de você, e eu também. Lorenzo segurou a mão dela. Por favor, dona Valdirene, fica comigo. Valdirene começou a chorar. Está bem, eu fico. Quando chegaram na mansão, Valdirene foi levada para um quarto enorme. Cama king size, banheiro privativo, roupas novas. Mas naquela noite, Valdirene não conseguiu dormir na cama. Era muito macia, muito alta. Ela não estava acostumada. Ela pegou um cobertor e dormiu no chão. Na manhã seguinte, Marcelo a encontrou assim. Valdirene, por que você está no chão? Ela ficou sem graça. A cama é muito grande. Marcelo entendeu. Você vai se acostumar com o tempo. E você merece isso, você salvou meu filho. Valdirene sorriu, ainda desconfortável. Mas aos poucos ela começou a se adaptar. Mas havia uma pessoa que ainda não sabia de nada. Dona Hortência tinha visto as notícias. Lorenzo tinha sido curado. Ele tinha voltado para casa. Ela queria vê-lo, desesperadamente. Ela ligou para Marcelo. Filho, eu posso ver o Lorenzo? Só de longe, eu prometo que não vou falar com ele. Marcelo suspirou. Eu vou perguntar para ele. Marcelo foi até o quarto de Lorenzo. O menino estava jogando videogame com Valdirene ao lado. Lorenzo, sua avó quer te ver. Lorenzo parou de jogar. Ficou tenso. Você não precisa falar com ela se não quiser, continuou Marcelo. Mas ela quer te ver de longe. Lorenzo ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse, deixa ela vir. Tem certeza? Tenho, mas eu não quero falar com ela. Está bem. No dia seguinte, Dona Hortência chegou na mansão. Ela estava diferente, mais velha, mais fraca, cabelos brancos soltos, sem maquiagem. Uma empregada abriu a porta. A senhora precisa esperar no jardim. Dona Hortência esperou. Meia hora depois, Marcelo apareceu com Lorenzo e Valdirene. Lorenzo estava de mãos dadas com Valdirene. Ele olhou para a avó de longe, mas não se aproximou. Dona Hortência começou a chorar. Lorenzo, meu amor. Lorenzo se escondeu atrás de Valdirene. Dona Hortência deu um passo em direção a ele. Lorenzo recuou. Eu sinto muito. Dona Hortência caiu de joelhos no jardim. Eu fui uma péssima avó, eu sei, mas eu te amo, eu sempre te amei. Lorenzo olhou para ela sem raiva, sem ódio, apenas medo. Valdirene se abaixou e sussurrou. Quer que a gente vá embora? Lorenzo concordou. Valdirene pegou ele no colo e virou para entrar na casa. Dona Hortência gritou. Lorenzo, por favor, só me dá uma chance. Lorenzo virou o rosto e disse apenas uma palavra. Não. E Valdirene o levou para dentro. Marcelo ajudou a mãe a se levantar. Ela estava destruída. Vamos, mãe, vai para casa. Dona Hortência estava tremendo. Ele me odeia. Marcelo não respondeu. Apenas a levou até o carro. Antes de entrar, Dona Hortência olhou para a mansão. Viu Valdirene na janela segurando Lorenzo. E ela entendeu. Ela tinha perdido Lorenzo. Para sempre. Para o tipo de amor que ela nunca soube dar. E tudo por causa de R$ 50. E um abraço. O chute de Lorenzo acertou a bola com força. Ela voou pelo ar e entrou direto no gol. Gol! Gritou Valdirene das arquibancadas, pulando e aplaudindo. Lorenzo correu até ela, sorrindo largo. Viu, mãe, eu te disse que ia fazer. Valdirene abraçou o filho. Você é o melhor jogador do time. Lorenzo tinha 10 anos agora. Cabelo castanho crescido, bochechas rosadas, olhos brilhantes. Um menino saudável, cheio de vida. Nada restava do menino pálido e careca de 3 anos atrás. Marcelo chegou correndo, vindo direto do trabalho. Perdi o gol? Perdeu, disse Lorenzo, mas vem para o próximo jogo. Marcelo bagunçou o cabelo do filho. Prometo que venho.
Isso era impensável 3 anos atrás. 3 anos atrás, Lorenzo estava morrendo. Marcelo era ausente. E Valdirene? Valdirene estava debaixo de um viaduto esperando morrer. Mas hoje, eles eram uma família. Valdirene morava com eles na mansão há 3 anos. No começo foi estranho, mas agora era a casa dela. Lorenzo a chamava de mãe. Marcelo a tratava como parte da família. E ela tinha encontrado uma razão de viver. Eles jantavam juntos todas as noites. Conversavam, riam. Lorenzo contava sobre a escola. Valdirene ajudava com lição de casa. Marcelo trabalhava menos, estava mais presente. Eles eram felizes, mas nem todos tinham tido o mesmo destino. A mansão dos Azevedo, do outro lado da cidade, estava vazia e silenciosa. Dona Hortência vivia sozinha há 3 anos. Ela tinha 81 anos agora, cabelo completamente branco, rosto cheio de rugas, olhos sem brilho. A mansão que um dia foi cheia de festas agora era um túmulo. Ela tinha apenas uma empregada, Sônia, uma mulher que trabalhava ali só porque precisava do dinheiro. Sônia era fria, distante, fazia o mínimo necessário. Dona Hortência passava os dias sentada na poltrona da sala, olhando para o nada. Às vezes ligava para Marcelo. Toda semana a mesma ligação. Filho, por favor, deixa eu ver o Lorenzo, só 5 minutos. Mãe, quando ele quiser te ver, ele te procura. Mas ele nunca vai querer. Então você vai ter que aceitar isso. E Marcelo desligava. Dona Hortência chorava sozinha. Ela tentou se reconectar com outras pessoas. Ligou para primos, ninguém atendia. Ligou para amigas antigas, caixa postal. Ligou para a irmã. A irmã disse, não me liga mais. Ela tentou ir à igreja. As pessoas a reconheciam e saíam de perto. Ela estava completamente sozinha, isolada, esquecida. Uma tarde, Dona Hortência estava olhando fotos antigas. Fotos de quando o marido era vivo. Fotos de quando Marcelo era criança. Fotos de quando Lorenzo era bebê. Ela segurava uma foto de Lorenzo sorrindo. Devia ter 2 anos. Estava no colo dela. Quando foi que eu perdi você? Sussurrou ela com lágrimas escorrendo. De repente, sentiu uma dor aguda na cabeça, diferente de qualquer dor que já tinha sentido, como se algo tivesse explodido dentro do crânio. Ela tentou se levantar, mas a sala começou a girar violentamente. Sônia! Tentou gritar, mas a voz saiu fraca. Ela caiu da poltrona. Bateu a cabeça no chão. O lado direito do corpo não respondia mais. A boca estava torta. Tentou mover o braço direito, mas ele estava morto. Sônia! Gritou de novo com a voz arrastada. A empregada apareceu correndo. Dona Hortência, o que aconteceu? Sônia viu ela no chão, com metade do rosto paralisado. Ligou imediatamente para a emergência. A ambulância chegou em 20 minutos. Levaram Dona Hortência para o hospital. Foi um AVC, acidente vascular cerebral muito grave. Dona Hortência ficou internada por 2 meses. O lado direito do corpo estava completamente paralisado. Ela não conseguia andar, não conseguia se vestir, não conseguia comer sozinha. E pior, não conseguia falar direito. As palavras saíam embaralhadas, incompletas. Às vezes nem saíam. Quando recebeu alta, Sônia a levou de volta para a mansão. Mas Sônia não era enfermeira, não sabia cuidar de alguém acamado. Marcelo tentou contratar enfermeiras. Ofereceu R$5.000 por semana. Salário generoso. A primeira enfermeira aceitou, mas quando descobriu que era para cuidar de Dona Hortência Azevedo, ligou no dia seguinte. Desculpa, mas eu não posso aceitar o trabalho. A segunda enfermeira durou 3 horas. Reconheceu Dona Hortência, largou tudo e foi embora. A terceira nem apareceu. Marcelo tentou 6 vezes. 6 enfermeiras diferentes, todas recusaram. Ninguém queria cuidar da mulher que tinha destruído uma mendiga inocente. Dona Hortência estava sozinha, acamada, incapaz de fazer qualquer coisa por si mesma. Marcelo foi até a casa onde Valdirene morava com Lorenzo. Valdirene, posso falar com você? Valdirene estava na cozinha preparando o lanche. Claro. Marcelo sentou tenso. É sobre minha mãe. Valdirene parou o que estava fazendo. O que tem ela? Ela teve um AVC há 2 meses. Está paralisada. Não consegue andar, não consegue falar direito. E eu não consigo encontrar ninguém para cuidar dela. Valdirene voltou a cortar frutas. Isso é muito triste, Marcelo. Eu sei que é um pedido absurdo, mas você poderia cuidar dela. Valdirene largou a faca. Virou devagar. Você está falando sério? Eu sei, é loucura. Mas ela não tem mais ninguém. Não, disse Valdirene firme. Não vou fazer isso. Está bem, eu entendo.
Marcelo se levantou e saiu, mas naquela noite, Valdirene não conseguiu dormir. Ela ficou deitada na cama, olhando para o teto, pensando em Dona Hortência sozinha naquela mansão, paralisada, incapaz de se cuidar. E por mais que ela odiasse aquela mulher, ela sabia o que era estar completamente sozinha. Mas não, ela não ia fazer isso, não podia. Nos dias seguintes, Valdirene tentou esquecer, mas não conseguia. Ela começou a ter pesadelos. Sonhava que estava de volta debaixo do viaduto, sozinha, morrendo, e ninguém vinha ajudá-la. Acordava suando, com o coração acelerado. Lorenzo percebeu. Mãe, você está bem? Estou, meu amor. Só um pesadelo. Mas não era só pesadelo, era culpa. Uma semana depois, Valdirene estava na cozinha quando Lorenzo entrou. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está triste? Valdirene suspirou. Seu pai me pediu para cuidar da sua avó, ela está doente, paralisada e não tem ninguém. E você não quer? Não, ela me fez coisas muito ruins. Lorenzo pensou por um momento. Então disse, mas ela está sozinha? Está. E vai morrer sozinha? Provavelmente. Lorenzo segurou a mão da mãe. Você sempre me ensinou que a gente precisa ser melhor do que as pessoas que nos machucaram. Você não acha que, talvez, essa seja a hora de ser melhor? Valdirene olhou para o filho, e naquele momento ela entendeu. Ela não ia cuidar de Dona Hortência pela Hortência, ia cuidar por ela mesma, porque ela não queria ser o tipo de pessoa que deixa alguém morrer sozinho, mesmo que essa pessoa merecesse. No dia seguinte, Valdirene ligou para Marcelo. Eu vou cuidar dela, mas tem condições. Quais? Eu não moro lá. Vou de dia e volto de noite. E se ela me tratar mal, eu vou embora. Marcelo concordou. Obrigado, Valdirene. Valdirene desligou e respirou fundo. Ela estava prestes a fazer a coisa mais difícil da vida dela. Valdirene foi até a mansão dos Azevedo pela primeira vez em 3 anos. Sônia abriu a porta. Você é a Valdirene? Sou. Ela está no quarto, segundo andar. Valdirene subiu as escadas devagar. Cada passo era pesado. Seu coração batia rápido. Ela abriu a porta do quarto. Dona Hortência estava deitada na cama. Magra, pálida, cabelos brancos espalhados, o lado direito do rosto caído. Os olhos se arregalaram quando viu Valdirene. Val, tentou falar. Não precisa falar, disse Valdirene, se aproximando. Dona Hortência começou a chorar. Valdirene puxou uma cadeira e sentou. Eu vim cuidar de você, não porque você merece, mas porque eu mereço ser a pessoa que faz o certo. Dona Hortência tentou estender a mão esquerda. Valdirene não pegou. Durante os 6 meses seguintes, Valdirene foi até a mansão todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. Ela dava banho em Dona Hortência, trocava as roupas, penteava o cabelo, alimentava ela com colher, limpava quando ela se sujava. Mas Valdirene era fria, profissional, distante. No primeiro mês, Dona Hortência tentava conversar. Valdirene, obrigado. Valdirene apenas acenava e continuava o trabalho, sem sorrir, sem olhar nos olhos por muito tempo. Dona Hortência tentava tocar a mão de Valdirene quando ela se aproximava. Valdirene recuava instintivamente. No 3º mês, Dona Hortência tentou recusar ajuda. Quando Valdirene chegou com a comida, ela virou o rosto. Não. Você precisa comer, disse Valdirene sem emoção. Não, quero. Você. Valdirene colocou o prato na mesa. Se você não quer minha ajuda, morra de fome então. Eu volto amanhã. E saiu. Dona Hortência chorou sozinha. Mas no dia seguinte, quando Valdirene voltou, ela aceitou a comida. No 5º mês, Valdirene quase desistiu. Dona Hortência estava chorando sem parar. Chorava por horas. E Valdirene, limpando as lágrimas mecanicamente, sentiu a raiva voltando. Por que eu estou fazendo isso? Pensou. Essa mulher me destruiu, me mandou para a cadeia, quase me matou. E agora eu estou aqui cuidando dela? Valdirene saiu da mansão antes do horário. Foi até o carro, sentou e chorou. Ela pegou o celular para ligar para Marcelo e dizer que não ia mais voltar. Mas então lembrou das palavras de Lorenzo. Você precisa ser melhor do que as pessoas que te machucaram. Ela guardou o celular, respirou fundo e voltou para o quarto. Dona Hortência olhou para ela com surpresa. Valdirene limpou as próprias lágrimas. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por mim. E continuou cuidando dela. No 6º mês, os médicos disseram que Dona Hortência tinha poucas semanas de vida. O corpo estava desistindo, os órgãos falhando. Marcelo foi visitar. Mãe, como você está? Dona Hortência tentou sorrir, mas não conseguiu.
Marcelo sentou ao lado da cama e segurou a mão dela. Eu te perdoei, mas nunca vou esquecer o que você fez. E nunca vou deixar você perto do Lorenzo de novo. Lorenzo, sussurrou ela chorando. Ele não quer te ver, mãe. Dona Hortência chorou mais forte. Um choro desesperado, quebrado. Marcelo ficou até ela se acalmar. Depois foi embora. E Dona Hortência ficou sozinha de novo. Uma semana depois da visita de Marcelo, Valdirene estava alimentando Dona Hortência quando ela parou de engolir. O que foi? Dona Hortência olhou nos olhos dela e com muito esforço disse: quero ver Lorenzo. Valdirene suspirou. Você sabe que ele não quer te ver. Por favor. Dona Hortência começou a chorar. Só uma vez. Valdirene colocou o prato de lado. Eu vou perguntar para ele, mas se ele disser não, você aceita. Dona Hortência concordou desesperada. Valdirene voltou para casa e conversou com Lorenzo. Ele estava jogando videogame. Meu filho, sua avó pediu para te ver. Ela está morrendo. Lorenzo pausou o jogo. Ficou tenso. Eu não quero ver ela. Eu sei, mas ela está pedindo, é a última coisa que ela vai pedir. Lorenzo levantou irritado. Ela não merece, ela fez você sofrer. Ela quase matou você. Valdirene segurou os ombros dele. Eu sei, meu amor, ela não merece. Mas às vezes a gente faz coisas não porque a pessoa merece, mas porque a gente quer ser melhor. Lorenzo tinha lágrimas nos olhos. É errado eu não sentir nada por ela. Não é errado. É normal, ela te machucou. Então por que eu deveria ir? Valdirene limpou as lágrimas dele. Porque ela está morrendo. E depois que ela morrer, você não vai ter mais a chance de fazer nada. Nem perdoar, nem se despedir, nem dizer o que sente. Vai acabar. Para sempre. Lorenzo ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: se eu for, você vai comigo? Eu vou. Está bem, eu vou. 2 dias depois, Valdirene levou Lorenzo até a mansão dos Azevedo. Lorenzo entrou no quarto segurando a mão dela com força. Ele estava tremendo. Quando Dona Hortência viu o neto, começou a chorar imediatamente. Lorenzo, meu amor. Lorenzo ficou parado na porta. Não se aproximou. Dona Hortência estendeu a mão esquerda tremendo. Por favor, vem. Aqui. Lorenzo olhou para Valdirene. Ela acenou encorajando. Ele se aproximou devagar. Parou ao lado da cama. Dona Hortência segurou a mão dele com a mão fraca. Desculpa, sussurrou ela chorando. Desculpa. Tanto... Lorenzo olhou para ela. Não com raiva, não com amor, com vazio. Eu não te odeio, disse ele com voz calma. Mas eu também não te amo. Você é ninguém para mim agora. As palavras cortaram Dona Hortência como facas. Lorenzo tentou soltar a mão. Dona Hortência apertou mais. Por favor, não, vai. Lorenzo olhou para a mão dela segurando a dele. Hesitou. Por um segundo quase ficou. Mas então lembrou de tudo. Da prisão de Valdirene, do espancamento, da rejeição, de anos sem amor. Ele soltou a mão devagar. Adeus, disse ele. E virou para sair. Dona Hortência tentou gritar, mas só saiu um gemido quebrado. Lorenzo saiu do quarto com Valdirene. E Dona Hortência ficou sozinha, sabendo que aquela foi a última vez. 3 dias depois da visita de Lorenzo, Dona Hortência piorou drasticamente. Mal conseguia abrir os olhos. Respirava com dificuldade. Valdirene estava com ela quando aconteceu. Era manhã de sábado. Valdirene estava limpando o rosto de Dona Hortência com uma toalha úmida quando a mulher abriu os olhos. Valdirene, estou aqui. Dona Hortência pegou a mão dela com a mão fraca. Levou até os lábios. Beijou. Perdoa. Valdirene sentiu lágrimas encherem os olhos. Eu te perdoei, não por você, por mim, porque carregar raiva só me machucava. Dona Hortência tentou sorrir. Não conseguiu. Ela juntou as mãos trêmulas, como quem reza. Valdirene entendeu. Você está pedindo perdão a Deus? Dona Hortência acenou. Valdirene segurou as mãos dela. Então peça, ele escuta. Dona Hortência fechou os olhos. Os lábios se moviam, mas nenhum som saía. Depois de alguns minutos, ela abriu os olhos de novo. Olhou para Valdirene. Que naquele olhar, Valdirene viu algo que nunca tinha visto antes. Arrependimento real. Não performático. Não calculado. Real. Dona Hortência apertou a mão de Valdirene com a pouca força que tinha. Obrigado, sussurrou ela. E então fechou os olhos. A respiração ficou mais lenta, mais fraca. Valdirene segurou a mão dela. Você pode ir agora. Eu te perdoei, Lorenzo te perdoou, você pode ir. Dona Hortência deu a última respiração. E não respirou mais. Dona Hortência Azevedo
Morreu às 10h20 da manhã de um sábado, aos 81 anos, nas mãos de Valdirene. Valdirene ficou ali por meia hora, apenas olhando, processando. Ela não sentiu alegria, não sentiu tristeza, sentiu apenas paz. Finalmente ligou para Marcelo. Sua mãe morreu. Marcelo ficou em silêncio. Depois disse com voz embargada: "Obrigado por ter ficado com ela até o fim." Valdirene desligou. Ela olhou para Dona Hortência uma última vez, cobriu o corpo com um lençol e saiu. O funeral foi marcado para 2 dias depois. Marcelo fez todos os preparativos: caixão de mogno, coroas de flores, missa na igreja Nossa Senhora Aparecida, a mais tradicional de São Paulo. Mas ele sabia que ninguém viria. Mesmo assim, ligou para todos. 60 pessoas, primos, sobrinhos, sócios, amigos antigos. Alguns foram diretos: "Não vou poder ir, Marcelo, desculpa." Outros inventaram desculpas: "Estou viajando, tenho compromisso inadiável." Um foi honesto: "Eu não quero ser visto no funeral dela." Marcelo desligou de todas as ligações com o coração pesado. No dia do funeral, ele chegou à igreja 1 hora antes. Esperou na porta. Checou o celular várias vezes. Talvez alguém aparecesse de última hora. Ninguém apareceu. Valdirene e Lorenzo chegaram 15 minutos antes da cerimônia. Apenas eles dois. A igreja era enorme. Cabia 500 pessoas, mas estava completamente vazia. O caixão de Dona Hortência estava na frente, fechado. Algumas coroas de flores ao redor. O padre entrou, olhou ao redor. Viu apenas 3 pessoas na igreja gigante. Ficou visivelmente desconfortável. "Bom dia", disse ele, e a voz ecoou. A missa foi genérica. O padre falou sobre perdão, sobre misericórdia, sobre a importância de deixar a raiva ir, mas não mencionou o nome de Dona Hortência, nem uma vez, como se estivesse com vergonha. A cerimônia durou 20 minutos. Quando terminou, Marcelo se aproximou do caixão, colocou a mão sobre a madeira. "Adeus, mãe. Espero que você encontre a paz que nunca teve aqui." Valdirene também se aproximou. "Você perdeu tudo, mas pelo menos morreu sabendo que alguém te perdoou." Lorenzo não se aproximou, apenas ficou parado ao lado de Valdirene. Levaram o caixão até o cemitério. Apenas Marcelo, Valdirene, Lorenzo e 2 funcionários do cemitério. Não houve discursos, não houve lágrimas. O caixão foi baixado, a terra jogada por cima, e em 15 minutos estava acabado. Dona Hortência Azevedo, que um dia foi uma das mulheres mais poderosas de São Paulo, foi enterrada em um funeral vazio, sozinha até o fim. Marcelo, Valdirene e Lorenzo voltaram para casa. 3 semanas depois, Marcelo chamou Valdirene para conversar. "Valdirene, eu preciso te dar uma coisa." Ele entregou uma pasta de documentos. "O que é isso?" "É a escritura de uma casa, no seu nome, e documentos de guarda compartilhada oficial do Lorenzo. Você é mãe legal dele agora, junto comigo." Valdirene começou a chorar. "Marcelo, você salvou meu filho 2 vezes. Você merece isso, por favor, aceita." Valdirene abraçou Marcelo. "Pela primeira vez de verdade, obrigada por me dar uma família. Obrigado por ter aceitado fazer parte dela." Eles se mudaram 2 semanas depois, para uma casa linda com jardim, com quarto para o Lorenzo, com tudo o que precisavam. Uma noite, Lorenzo estava arrumando as coisas no quarto novo, quando encontrou uma nota de R$ 50 guardada numa caixinha. "Mãe, você guardou?" Valdirene entrou no quarto. "Guardei." "Por quê?" "Porque aqueles R$ 50 mudaram minha vida." Lorenzo abraçou ela, e a minha também. Valdirene segurou o filho e pensou: "Há 3 anos eu não tinha nada, estava morrendo, mas um menino me ofereceu R$ 50 por um abraço e me deu uma razão para viver. Hoje eu tenho tudo." Aqueles R$ 50 valeram mais do que qualquer fortuna, porque compraram amor, compraram família, compraram uma segunda chance. Gostou dessa história? Você acha que Dona Hortência teve o que mereceu? E você acha que Valdirene agiu certo ao cuidar dela mesmo depois de tudo? Me conta nos comentários e se inscreva no canal. Até a próxima história.